Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Correia. Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal estamos para o mundo. Olá, você que está aí no Japão, vendo a BCC Television, onde tudo acontece. Pois é, e hoje aqui no Esquina da Cultura estou recebendo esse menino, que é um menino, mas que está na estrada aí já há 18 anos com a sua companhia de teatro Heliópolis, Miguel Rocha. Seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. Ué, porque se espantou com o menino. É um menino. Ah, sim, isso é. Posso dizer que sim, ainda sou jovem, né? Estou jovem. Com certeza. Miguel, conta um pouco pra gente, antes de a gente falar do espetáculo sutil, violento, que vocês estão ensinando, né? Uhum. Me conta como começou esse interesse pelo teatro, como que o teatro faz parte da sua vida e você chegou a fundar essa companhia. E a companhia já tem 18 anos, está comemorando 18 anos, né? 18 anos. O teatro chegou na minha vida, eu acho que é um caminho que quase todas as pessoas passam por ele. Foi na escola. Eu estava na escola uma vez, eu assisti um espetáculo e do nada eu disse, eu quero fazer isso. O teatro chegou a mim como um bichinho, picou e ficou. Na escola, aí logo depois, a minha experiência com teatro nessa época, eu acho que eu tinha uns 14 anos, e aí eu fiquei com aquele desejo, aquela vontade, e logo, um tempo depois, eu fui fazer um curso de teatro. Ok. Fui fazer um curso, eu trabalhava, trabalhava no escritório, e aí trabalhava para pagar o curso de teatro. E fiz esse curso, Bacana. fui fazendo outros cursos, e um belo dia eu me conheci um grupo que estava montando uma peça e fui fazer o teste para essa peça nesse grupo. E aí eu me deparei, fiz essa peça, participei da peça, de todo o processo da peça. E um dia eu fui lá, tinha uma festinha lá na casa desse diretor e tinha vários quadros dos espetáculos que eles tinham apresentados, que eles já tinham apresentado. Então, fotos dos espetáculos. E tinha uma foto muito interessante que me chamou a atenção, e que essa foto era de um espetáculo chamado A Queda para o Alto. Eles tinham montado essa peça. Fiquei curioso, perguntei para o diretor, que é chamado Carlinhos Lira. O grupo é um grupo de São Caetano do Sul, que eu moro em Heliópolis, e aí Heliópolis é divisa com São Caetano. E aí eu fiquei curioso, perguntei para ele, Lira, que espetáculo é esse? Aí ele foi me contar, a partir da foto, essa foto é de qual espetáculo? Ele falou, olha, é A Queda para o Alto. E aí ele me contou um pouco do que se tratava aquela peça, e eu fiquei curioso. E aí eu fui pesquisar também sobre a peça, ele me contou um pouco, e aí eu fui pesquisar. E na verdade era um romance. Era um livro, romance que era um romance e tinha poesias também, de uma menina chamada Sandra Mara Hezer. O livro conta a trajetória da Sandra Mara Hezer, que era uma adolescente que tinha ido para a FEBEM, e aí na FEBEM como é que eu poderia dizer? Na FEBEM ela começou a desenvolver seu talento para escrever poesia. Era uma pessoa muito bem articulada dentro da própria FEBEM e conseguiu ter uma certa, como é que eu poderia dizer, ser uma pessoa que conseguia ser uma formadora de opinião. Ela conseguia agregar pessoas ao seu redor na FEBEM. E aí, nesse processo, ela foi um dia, naquela época, Eduardo Suplicy, que era deputado naquela época, foi numa visita à FEBEM, conheceu a Sandra Mara Hezer. E aí ela apresentou suas poesias para ele, falando que gostaria de editar um livro com as poesias dela. E, segundo o livro, ele recomendou
que ela contasse também a sua trajetória, como que ela foi parar na FEBEM e tal. E aí eu peguei esse livro, li em 2 dias, me apaixonei, gostei muito do livro e falei, quero montar uma peça a partir dessa história. Aí voltei ao Lira, pedi que ele me cedesse os direitos autorais da adaptação que ele tinha feito ao teatro. Ok. Eu li aquela adaptação, achei interessante, mas também entendia que poderia mesclar a adaptação dele e o romance, porque o romance tinha muitas poesias, tinha outras coisas que estavam no romance que não estavam na peça, e aí eu fui fazendo esse entremeio entre o texto e o romance, outros capítulos que não estavam no texto teatral, eu fui tentando enxertar, porque eu achava que era interessante. E aí eu falei, eu vou montar essa peça, e eu falei, mas eu acho que eu deveria montar com pessoas de Heliópolis. Eu moro em Heliópolis. A Ok. peça conta a história de uma menina da FEBEM. Fala da questão da violência. Eu acho que tem tudo a ver com o universo de Heliópolis, com uma favela naquela época, no ano 2000, e até hoje, né, continua sendo um espaço onde tem a maioria dos seus moradores são jovens. Então, eu acho que naquele momento foi super importante pensar aquela peça a partir daquela juventude de Heliópolis. E aí eu me organizei, fui falar com uma pessoa que tinha uma instituição lá, uma associação, e aí eu falei, olha, tem essa peça, gostaria de fazer. Eu sabia que eles tinham... E era a queda para o alto ou você já estava... Não, a queda para o alto. Tudo isso que eu estou te contando é o processo Que chegou para chegar você... na montagem do grupo. Ok. Que eu queria, mas a partir daquele texto, queria montar aquele texto. E aí eu fui falar com ela, com essa pessoa, e eles tinham um projeto de mediação de leitura. Heliópolis tem uma trajetória de luta social, das lutas sociais, de reivindicações de transformação daquele bairro, por melhorias daquele bairro, tem uma tradição. E aí eu fui lá, tinha um projeto lá de mediação de leitura, falei, olha, eu queria fazer essa peça. Ela falou, ó, tem um grupo de jovens aqui, vamos marcar um encontro. Aí marcamos, a história é longa, mas eu vou tentar encurtar. Mas é importante eu contar porque ela depois reverbera em todo o nosso trabalho. Ok. E aí, nesse processo, a gente encontrei alguns jovens e aí a gente começou a ensaiar a peça. Começamos a ensaiar e aí, no dia 19 de novembro do ano 2000, a gente estreou a peça, A Queda para o Alto. Onde foi essa primeira encenação? Essa primeira encenação foi na casa, na Casa de Cultura Chico Sainz, lá no Ipiranga, na Tancredo Neves. Era uma casa de cultura Foi lá o primeiro... que até hoje está lá o espaço. Então foi o primeiro espetáculo que você montou? Primeiro espetáculo, a nossa estreia enquanto grupo, enquanto companhia de teatro Heliópolis, foi com esse espetáculo, A Queda para o Alto. E aí você não parou mais? Não paramos mais, com todos os altos e baixos do que é fazer, produzir teatro no Brasil. Sim. De lá para cá, a gente continua fazendo com esse processo de que vai, vem, e faz de novo e reproduz e tenta se manter no nosso processo de criação. E você, nesse processo seu de criação, você continua abordando o cotidiano das pessoas, vamos dizer, das comunidades, dessa realidade da periferia, ou não? Vocês já fizeram outro tipo de trabalho? O Queda para o Alto ele foi fundante nesse sentido da questão da pesquisa, da relação de Heliópolis, da juventude, da violência, e ele é importante, e ele está até hoje na nossa pesquisa de grupo. Então, nós não o nosso série é Heliópolis, da onde sai o material humano para a criação é de Heliópolis. Mas tentamos, entendendo o teatro como uma ferramenta de comunicação
e de sensibilização, a gente tenta ir para além do Heliópolis. É buscar fazer um teatro que possa trazer a nossa realidade, mas que também ele dê conta de falar das questões humanas. E aí, no sentido de ser questões humanas, eles são para além de Heliópolis, não são questões que estão só... ela não afeta só Heliópolis, está no Brasil, está no mundo. As mazelas humanas, elas estão aí. Em todos os Em lugares. todos os lugares. Mas a violência como cerne, que a gente vem de lá até hoje, é o que nos... é o cerne da nossa pesquisa, a gente tenta manter em todos os espetáculos, porque a gente faz a seguinte pergunta. Como é que eu, morador de Heliópolis, em alguma medida sou afetado pela violência direta ou indiretamente, como é que isso me afeta o meu corpo? E aí a gente tenta levar essa questão para o corpo. Então nós temos desenvolvido uma pesquisa também de um teatro mais corporal, onde a gente traz essa questão da violência por meio do corpo, como uma resposta, em alguma medida. Então é uma resposta que se dá pela dramaturgia cênica que a gente cria a todas as questões da violência. Ela se dá pelo corpo, uma dramaturgia de corporal. Maravilha. E vocês hoje, na Companhia de Teatro Heliópolis, vocês têm um número de pessoas ali que são as mesmas, né? Um núcleo central, ou vocês trabalham só com essas pessoas, com esse grupo, ou vocês chamam também outros atores para participar de fora? Como funciona isso? Sobreviver de teatro é uma questão sempre, né? Sim. E aí, inicialmente, a gente tinha, quando começamos com a Queda Parola, tinha um número expressivo de pessoas. Esse espetáculo, quando ele iniciou, tinha 35 pessoas em cena. Meu Deus! E aí, o espetáculo deu tão certo que, assim, a gente ficou 2 anos apresentando esse espetáculo. A gente não tinha grandes pretensões e aí ficamos 2 anos. Parabéns. E aí, com o tempo do próprio processo do espetáculo, o espetáculo foi enxugando. No final, quando o espetáculo já estava viajando pelo Brasil, tinha uma equipe de 17 pessoas. Foi diminuindo, o processo é natural. O teatro também tem disso. É um processo natural onde as coisas vão se apurando. Quem, de fato, quer fazer teatro, às vezes pode ser só um desejo, não é uma escolha. Sim, às vezes pode ser um momento da vida da pessoa que ela quer aquilo, né? E aí depois, por questões financeiras, ou por outras coisas que surgem no caminho, ela abre mão. E aí ficam os que realmente amam a arte. A arte, o teatro. Então, nesse processo, já foi dando caminhos para a gente. Mas, para responder objetivamente a sua pergunta, a gente, hoje, temos um núcleo duro, a gente chama de núcleo duro, por questões de organização e de sobrevivência, que a gente mantém um núcleo onde a gente está ali se encontrando, independente de ter apoio ou não, de 5 pessoas, onde tem 3 atores e 1 atriz. E aí, dependendo do espetáculo, a gente convida pessoas a participar. E aí sempre parte de uma ideia de uma vivência e que, de preferência, que sejam pessoas de Heliópolis. Já que a nossa pesquisa vem a partir dessa nossa vivência, então, mas isso não significa que outras pessoas que não sejam não possam ser de Heliópolis. Inclusive, tem uma pessoa hoje no núcleo duro que não é de Heliópolis, mora lá na região do Ipiranga, ao lado da nossa sede, mas que a gente dá preferência a pessoas que sejam de Heliópolis. Entendi. Eu vou chamar um comercial rapidinho, a gente volta já já com a Esquina da Cultura, hoje com o prazer de estar ao lado de Miguel Rocha, esse lindo ator, diretor, fundador da Companhia de Teatro Heliópolis. A gente volta já. Oi,
tudo bem? Eu sou a Bia Cobal. Renata de Paula, nós somos atrizes, apresentadoras e idealizadoras da ABA, Academia Brasileira de Apresentadores. Quer se tornar um apresentador de sucesso? Temos o passo a passo com 6 dicas fundamentais. Conheça os conceitos básicos de comunicação. Saiba qual é a mensagem, para quem vai falar e qual o objetivo dessa comunicação. Compreenda a importância da sua imagem. A comunicação não verbal é a chave para o seu sucesso como apresentador. Seja curioso. Um repertório amplo e variado é uma ferramenta valiosa para um apresentador. Adquira conhecimento. Nossas oficinas de apresentação são intensivas e práticas. Providencie seu material de divulgação. Investir em boas fotos e links de vídeo fazem toda a diferença. Com certeza. Comece a trabalhar. Procure empresas que realizem o serviço de divulgar e vender o seu trabalho. A ABA oferece esse serviço para você. Quer se tornar um apresentador de sucesso? Participe da nossa oficina prática para apresentador de TV, dias 21 e 22 de abril em São Paulo. Informações e inscrições por e-mail ou WhatsApp. Então até lá, hein? Tchau! Olá, eu sou Elizabeth Sabino Issa, Beth, eu sou consultora ocupacional e vocacional. E hoje eu trago uma dica para que você tenha sua recolocação profissional com mais agilidade e mais sucesso. Busque sempre estar atualizado. Melhore o seu currículo através de cursos de especialização na sua área, aquilo que você gosta de fazer dentro da sua área, talvez até aquele curso de especialização que você sempre sonhou. Dessa forma, além do seu currículo chamar a atenção perante aos outros, na sua entrevista você vai estar mais autoconfiante. Um abraço. Estamos de volta com a Esquina da Cultura. Hoje, ao meu lado, Miguel Rocha, fundador da Companhia de Teatro Heliópolis, que tem simplesmente só 18 anos. 18 anos, esse moço vivendo de teatro. Quer dizer, antes de mais nada, parabéns. E pela coragem, pela dedicação e pela vontade de viver mesmo dessa arte que é tão difícil aqui no Brasil, né? Mas vamos deixar isso de lado. Eu quero que a gente fale agora sobre o espetáculo Sutil Violento que vocês montaram. E vocês estão... É uma segunda montagem que vocês montaram para esse aniversário de 18 anos da companhia? Na verdade, assim, nós estamos voltando para uma segunda temporada desse espetáculo. Esse espetáculo estreou o ano passado, em maio de 2017, e foi super bem recebido, em alguma medida, pelo público. Foi um espetáculo que eu acho que foi bem interessante para a gente enquanto companhia, porque teve um número de público espontâneo bem, como é que eu poderia dizer, expressivo, né? Um número de público bem expressivo. Você não esperava?
A gente trabalha para, mas Mas assim, superou as suas expectativas. que teve dias que voltou público, porque não tinha, o espaço não comportava. Então, ele estreou em 2017 e aí agora estamos voltando numa segunda temporada, devido a esse sucesso de público, também foi muito bem aceito pela crítica. E aí a gente quer retomar, porque eu acho que tem mais gente que gostaria de ver o trabalho. E o nosso desafio também é sempre esse, enquanto coletivo, né? É fazer um espetáculo que tenha uma vida longa, que possa estar em repertório, que a gente possa sempre voltar a apresentar. Entendo. Vamos ver umas fotos do espetáculo que a produção mostrasse, a gente vai comentando. Tá aí. O espetáculo está sendo apresentado na sede de vocês, na Casa de Teatro Maria José de Carvalho, no Ipiranga. Geralmente vocês fazem as montagens das suas peças e mostram lá, né, Miguel? Exato. Claro que se a gente receber convites, a gente topa ir a outros lugares. Mas como a gente tem uma sede, todo grupo de teatro quer ter uma sede. Então nós temos a sede, a gente quer estrear nosso espetáculo lá, não deixa, é mais confortável para a gente consegue organizar a agenda do espaço de uma maneira que a gente, por exemplo, tem o privilégio de ficar 3 meses, às vezes, em temporada. Nosso próximo espetáculo, que vai estrear em 2019, já estamos no processo, vai ter 4 meses de temporada. Então a gente pode, no próprio processo, também ir amadurecendo o espetáculo. Olha só, querido, isso são tintas mesmo, Miguel, que vocês utilizam no espetáculo? Nesse caso aqui é barro, é a imagem, é a iluminação que dá essa... Que parece tinta. Que parece, porque vocês utilizam barro, maravilha. Tem uma hora que os atores jogam barro, lama, no vidro, porque tem uma vidraça que dá para o fundo da casa, e aí fica essa imagem bem interessante. Quantos lugares, Miguel, tem na casa para as pessoas? Quantas pessoas cabem no local? O espaço, como é um espaço alternativo, é um galpão, ele comporta, vai depender muito de como vai ser organizado o espaço de cada espetáculo, mas em geral ele cabe 90, 100 pessoas. Dependendo do espetáculo, no caso do nosso, ele está programado para 50 pessoas. Maravilha. E vocês tratam nessa montagem, nesse espetáculo, o texto também do Evil, né? O texto final é de Evil Rebouças, em processo colaborativo com a companhia. Nós desenvolvemos um processo colaborativo, onde todo mundo, toda a equipe que faz parte do projeto trabalha em conjunto. Então, os atores saem, assim como o diretor, sai à deriva, fazendo entrevistas com pessoas de Heliópolis. A gente lê uma série de referências, dependendo do tema, relacionado ao tema. A gente lê romances, vê filmes, a gente trabalha para construir um imaginário para tentar fazer um espetáculo o mais bacana possível. Um espetáculo realista, né? Vocês fazem. Nossa linguagem não é realista. Não. Nós trabalhamos sobre a perspectiva de fazer um teatro mais experimental. Então, tem a questão de ter várias linguagens que vão se interlaçando. Então, tem música ao vivo. É isso que eu ia perguntar agora. Vocês trabalham com várias linguagens. Né? Então, tem a questão da música ao vivo, tem a questão da própria ideia de plasticidade. Então, por exemplo, esse último espetáculo aqui não tem um cenário, tem um espaço. Esse espaço ele é todo vermelho. Então, as paredes do espaço a gente pintou, o chão é vermelho. Então, trabalha com a ideia de construção de um espaço onde a gente quer proporcionar ao público, a partir do espaço, uma sensação também. Então, o espaço também é dramaturgia. A música também entra como dramaturgia de cena. Não é só uma música para dar emoção para o público, mas é uma música que ela constrói também um discurso e que vai ir costurando todos os elementos, a interpretação dos atores, a realização de movimentos no espaço. Um elemento que você utiliza bastante, então. Isso. Então, a gente trabalha com uma equipe bem grande. Então, nós temos um diretor musical, uma preparadora e diretora de movimento, nós temos uma pessoa que cuida da cenografia, do espaço,
o figurinista. Então é uma equipe bem grande para a gente construir um trabalho que, de fato, possa comunicar com o público, que a gente possa estabelecer uma relação mais próxima do público. E vocês tratam dessa microviolência que está presente no dia a dia de todos nós, né? Assim. Vocês tratam e de uma maneira como se isso tudo fosse natural? A gente pegou esse tema pela própria relação do coletivo. Um dia nós estávamos discutindo sobre um tema lá, e aí a gente conversando, alguém do grupo falou: ai, fulano, mas a pessoa respondeu meio, assim, de uma maneira meio ríspida e tal. Alguém falou: vocês estão muito agressivos. A gente ouviu, alguém respondeu por alguém do grupo. E aí ficou aquela sensação, aquela coisa pairou no ar, e aí a gente estava numa pesquisa de outro trabalho. Então, esse tema surgiu do próprio grupo, da observação do grupo. De uma microviolência que aconteceu ali. Olha só que interessante. Da própria observação do espaço onde a gente vive e a relação da gente com a sociedade. Então, os nossos projetos, os nossos temas surgem na própria criação, no próprio processo de criação. Eu sempre falo isso para as pessoas: a gente não fica inventando um tema, os temas surgem naturalmente, é só estar atento para observar o que está acontecendo nas nossas relações, a nossa relação com a sociedade, a nossa relação com o próprio Heliópolis, o espaço. E aí a gente surgiu as microviolências. A partir disso a gente fez um projeto que foi contemplado pela Lei de Fomento ao Teatro, que é uma lei da prefeitura, da prefeitura, e aí a gente foi contemplado para fazer essa pesquisa. Ficamos durante o processo inteiro, foram 14 meses, onde tem todo um trabalho programado para no final ter um resultado final, que é um espetáculo, que a gente tenta compartilhar essa experiência do processo com o público. E aí o nosso lugar é de observador, de se observar e de observar o nosso entorno, observar a comunidade, as nossas próprias relações, a partir também das provocações externas e internas. Por exemplo, nesse processo foi muito interessante, a gente recebeu uma palestra do Leonardo Sakamoto, um cara que trabalha com a questão da violência, escreve muito sobre a questão da violência, mas também dos direitos humanos. Recebemos a filósofa Márcia Tiburi, o Bruno Paes Manso, que é um jornalista, Zilda Yokoi, que é uma professora da USP. São pessoas que tratam do tema. Geralmente os nossos processos são pessoas que vêm para alimentar, para provocar, para nos deslocar os nossos olhares. Porque tem isso, tem a nossa relação com a comunidade, mas também tem de ampliar, para tentar fazer um teatro que possivelmente possa comunicar com outros públicos. A gente parte da gente, mas sempre com a perspectiva de ampliar os horizontes para tentar dialogar com todos os públicos possível. E vocês já foram premiados, né? Por esse espetáculo, ou foi algum outro espetáculo que a companhia montou? Não, a companhia recebeu um prêmio um tempo atrás da Cooperativa Paulista de Teatro pela ocupação do espaço, mas temos construído uma trajetória, como toda a trajetória no meio teatral, ela é bem difícil, é complicada, mas a gente, ao longo desses 18 anos, a gente tem amadurecido bastante e de uma maneira sólida. Então, os prêmios, as críticas, elas vêm só para ir, como é que eu poderia dizer, ir reafirmando um trabalho cotidiano que estamos lá, de ensaio, de pesquisa, de melhorar vocalmente, corporalmente, tentar nos aperfeiçoar tecnicamente. Então, é interessante que venham os prêmios, mas ele sempre será o resultado de uma trajetória sólida. E de muito trabalho, de muita pesquisa seríssima, né? Séria. Para você ter ideia, nos nossos projetos, esse aqui e esse outro que a gente está agora, a gente trabalha como qualquer outra pessoa comum. A gente está lá de segunda a sexta, a gente trabalha 5 horas por dia. Segunda a sexta, da 9 a 1h30 da tarde. Trabalhando corpo. Com tudo, pesquisa, também ensaio. Tudo, né? É um conjunto de ações que ela vai desde a ação física mesmo,
a intelectual, a provocação, livros para ler, referências para assistir de filmes. É um conjunto de ações que vai povoando o nosso imaginário para construir um trabalho. Escuta, e qual é essa temática da microviolência e como que é a reação do público com esse espetáculo? Vocês também interagem com o público ou não? Não, né? Esse espetáculo, em alguma medida, interage, né? Esse espetáculo, ele... como é que eu poderia dizer? É um espetáculo que eu acho que, assim, ele vem... A gente está trabalhando na questão do experimental. Então, experimental tem coisas que tem uma brecha para que aconteça algo que não está previsto. Então, a gente trabalha na ideia de ser poroso, é um trabalho poroso, onde tem coisas que tem dia que funciona e outros dias nem tanto. E a relação, eu acho que é isso, porque pensamos sempre que o público também ele tem que estar ativo para ajudar a construir o trabalho, para ajudar a construir o espetáculo. Ele tem brechas, ele tem espaço, ele é poroso. E aí, eu acho que nesse sentido, o público tem uma importância fundamental, assim. E trabalhando as questões das microviolências, por exemplo, o espetáculo, quando ele começa com um relato dos atores com o tema das microviolências. Atores relatando um tipo de microviolência que eles já sofreram. E aí depois a gente vai construindo uma série de ações físicas, acompanhado por uma trilha sonora executada ao vivo, e aí a gente vai construindo essa dramaturgia para entrar nas microviolências, até chegar a como é que eu poderia dizer, a um ápice do que seria a grande violência. O que seria a grande violência? A guerra? Não sei. Mas a violência nossa interna, como a gente, com o tempo, vai se embrutecendo, vai ficando rígido, vai ficando de tanto apanhar. Exatamente. E que muitas das vezes a questão da microviolência, a gente não se dá conta dela, a gente não percebe, a coisa vai ficando grossa. Vai ficando inconsciente até. Você vai fazendo sem saber até que você não consegue enxergar mais o quanto você mesmo está sendo violento, né? Nas situações do dia a dia. Do dia a dia. E aí, nesse sentido, o público, as reações são muito adversas, porque como acontece uma série de ações, por exemplo, tem uma ação lá, inclusive acho que está no vídeo. Então vamos ver, aí vamos ver o vídeo, depois você comenta. Vamos lá, produção, vamos ver o vídeo. Que uma das atrizes... Vamos ver primeiro, daí depois você conta pra gente o que acontece aí, nessa cena. A gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja número para eles. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que se gasta de tanto acostumar-se, perdendo-se de si mesma. Nossa, Miguel, forte o espetáculo. E me fala sobre essa cena da mulher, né, que você comentou. Então, essa cena, por exemplo, são 3 homens que violentam a mulher, que puxam, ela está amarrada e eles ficam puxando e ela fica
pedindo ajuda para o público, e é muito interessante, porque muitas das vezes as mulheres imediatamente elas reagem. Então tem umas que falam assim, para, por favor, é muito interessante, porque é violento, a cena é muito forte, é muito forte. Aí muito umas forte, param, as mulheres ficam muito emocionadas. A atriz que realiza a cena sempre quando termina, não só as mulheres, os homens também, mas as mulheres mais em especial vão lá falar com ela e é muito... Tomam aquela dor para elas porque mesmo. assim, estabelece uma relação muito interessante de como as pessoas ficam mexidas com a cena. É uma cena que ela é muito violenta, eu acho que desestabiliza, e aí para a gente é importante isso, porque nós não, respondendo uma pergunta que você tinha feito anteriormente, nós não trabalhamos na perspectiva de dar resposta para o público. Nós trabalhamos na perspectiva de fazer provocações. Sim, reflexões, questionamentos. Questionamentos. Né? Porque talvez a minha resposta não seja a sua resposta. Claro. E aí provocar, deslocar, eu acho que para a gente é muito mais interessante. O público sair muitas das vezes sem respostas, mas se perguntando, mas o que eles queriam? Aí para a gente, quando a pessoa começa a se perguntar, para a gente, está funcionando. O espetáculo está cumprindo a sua função. Chegamos ao objetivo, conseguimos o objetivo que o espetáculo tem, que é essa do questionamento, da reflexão. E mesmo porque não dá para dar resposta, porque todos nós somos muito subjetivos, né? Isso. Uma cena, um quadro que você vê, uma música que você ouve pode significar uma coisa para mim e outra coisa para você. Com certeza. Então, trabalhamos nessa perspectiva de deslocar o público, de construir uma cena onde ela tem uma porosidade, onde está aberto a estabelecer conexões com o público, relação com o público. E aí da ratoeira, tem uma cena da ratoeira que mostra... Eu vi lá, são várias ratoeiras. Tem, acho que umas 200 ratoeiras. E tem um momento no espetáculo que assim, se monta como se fosse uma passarela. E nessa passarela, os atores andam nela. E aí eles andam na ratoeira. E o público fica, que é na sensação, né? O público fica numa ansiedade, porque as ratoeiras começam a disparar, desarmar. Os atores armam as ratoeiras e o público fica na ansiedade de perceber a montagem das ratoeiras. Mas vai se machucar. Ai. E aí, isso é muito interessante de ver a reação do público, como ele reage a isso. Aí depois os atores vão andar pelas ratoeiras. E quando eles começam a andar pelas ratoeiras, você vê que as pessoas ficam aflitas. Isso é muito interessante para a gente. Essa provocação dessas emoções todas no público é sensacional, né? Porque é um espetáculo também que mexe com todos os sentidos, óbvio, né? Que tudo chega para a gente através dos nossos sentidos. E também acho que tem a coisa da música, do elemento da música, e tem a coisa sensorial também, né? Sim, da sensação, daquilo que não é... Maravilha. E assim, tem alguém do público que chegou para você, algum ator, que fala assim, nossa, eu não sabia que eu era tão violento, tenho as minhas microviolências, que se vê ali em algumas delas. Alguém já chegou para você e falou assim, nossa, agora tu presta atenção, eu também sou uma pessoa meio violenta. Já teve esse tipo de comentário? Assim, o público, às vezes, tem uma pessoa que comenta, olha, eu me percebi, eu me vi naquela cena, eu me percebi que já realizei determinadas ações que são violentas e que, veja, a questão da microviolência, elas são pequenos atos, às vezes é um olhar, é uma atitude, é uma palavra, e pode ser uma ação mais concreta, contundente. Okay. Então, a gente foi construindo o espetáculo partindo dessa ideia, de que começa mais calma e aí ela vai ganhando um corpo. E essa microviolência que pode chegar a um ápice de uma grande violência. Ok. O espetáculo termina, o que você falou? Não, que assim, dos atores, né? Que os atores
eu sempre falo, né, que o teatro, sem o público e os atores, a gente consegue fazer um espetáculo sem cenário. A gente consegue fazer, talvez, sem a música, mas sem os atores e o público, Não existe. não, aí fica difícil. Praticamente é complicado. Impossível. E aí eu queria falar dos atores, que naquela hora eu comentando da atriz que realiza a cena, a atriz é a Dalma Régia. Ok. Uma das fundadoras também da Companhia de Teatro Heliópolis. Nesse espetáculo tem a atriz Dalma Régia, Claviane Costa, o ator Davi Guimarães, o Davi, o Arthur Antônio, porque às vezes eu me dá um branco, eu sou péssimo com os nomes, Alex Mendes e o Valmir Bessi, esse é o elenco dos atores. Aí nós temos os músicos, né, que tem a direção do Meno de la Picha, o músico que fez a direção musical. Okay. Aí temos o Luciano de Jesus, temos o Luciano, o Giovanni Bressani, e temos o violoncelista, que agora me fugiu o nome dele. Ai, que vergonha, eu sempre faço isso, né? não tá, porque a gente mudou, eu vou falar, ele falou Temos assim, aqui no programa o nome dele? A gente mudou o músico agora. Nessa nova temporada tem outro músico. Aí ele vai me matar, mas tudo bem. Ele vai... O Peripane é da outra temporada. O Peri fez parte da temporada, o Peripane. E é isso. Mas maravilha. E o espetáculo está em cartaz? Nós entramos em cartaz agora no dia 5 de maio, aos sábados às 20 horas e domingo às 19 horas, e ficamos em cartaz até o dia 8 de julho. Oh, maravilha. E é na Casa de Teatro Maria José de Carvalho, que fica ali na Rua Silva Bueno, número 1533, no Ipiranga, São Paulo. E temos também o telefone, acho que a produção já colocou, para contato, é o 2060-0318. E as pessoas podem adquirir também ingressos antes ou só lá na hora mesmo? Assim, o que a gente faz? Esse trabalho ele é uma contribuição espontânea. Então o público pode ir lá, pode dar R$2, R$10. Não tem um valor? Não tem um valor. Olha só. Não. Você vai lá, contribua quanto você puder. Então é uma contribuição espontânea. Maravilha. Então a gente quer convidar todo o público de São Paulo que vai lá nos prestigiar e que espero que possa ser uma temporada tão bacana como a outra anterior. Será, com certeza. Miguel, a gente infelizmente está no final do programa, eu ficaria conversando com você aqui um tempão. E parabéns pela companhia e espero que vocês montem vários espetáculos e nos brindem com eles e nos façam refletir sobre as questões, as mazelas do ser humano. Eu que agradeço pelo convite e também quero que você vá lá conhecer o nosso trabalho, vá lá assistir. Vou sim. Vai ser um prazer recebê-la. Sábados às 20 horas. Domingos às 19. 19. Sábado 20 horas, domingo 19. Vou repetir aqui na Rua Silva Bueno, 1533, na Casa de Teatro Maria José de Carvalho, que é a sede da Companhia de Teatro Heliópolis. Miguel, muito obrigada pela sua presença. O Esquina da Cultura está aqui, de portas abertas, sempre que você desejar, para conversar com a gente e trazer a sua arte aqui para nós, viu? Eu que agradeço em nome da companhia e espero voltar outras vezes. E estarei lá conferindo o espetáculo, tá bom? Com certeza, fica o convite. Ok. E você que está aí do outro lado comigo, um beijo grande, uma boa semana a todos. Não esqueçam do nosso encontro toda terça-feira, às 13 horas, aqui pela sua BCC Television, onde acontece tudo nesta esquina, no Esquina da Cultura. Beijos, fui. Tchau.